Boa tarde, tudo bem? Vamos falar hoje sobre volumes, tá? Hoje a gente vai ver a primeira das aplicações de integral. Tá? A gente vai falar sobre cálculo de volume utilizando dois métodos, que é o método dos discos, né? O do fatiamento, e o método dos invólucros cilíndricos, né? Ou das caixas cilíndricas, como é chamada. Tá? E aí, na próxima aula, a gente vai ver mais aplicações. A gente vai falar sobre comprimento de arco, trabalho de uma força, vamos falar de área de superfície de revolução. Então, tem algumas aplicações interessantes para a gente poder falar ainda, tá? Essa aplicação importante, que é o cálculo de volume via integral, tá? E aí nós temos em geral, duas maneiras da gente tentar calcular volume de sólidos, usando essa técnica, que é o volume por discos e o volume das cascas por cascas cilíndricas, tá? Vamos começar pela ideia de volume por discos, tá? Para a gente falar sobre essa ideia, vamos tomar por enquanto um sólido genérico, tá? No espaço aí tem só dois eixos x e y, porque é onde a gente está trabalhando, né? Aqui no cálculo 1. Mas, obviamente, por ser um sólido, ele tem que estar no espaço tridimensional, tá? Então, vamos imaginar aí que a gente tem esse sólido e nós queremos, de alguma maneira, calcular o volume desse sólido. Tá? Então, esse sólido, inicialmente, ele está delimitado ali naquele intervalo AB. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui mais ou menos o esboço. Então, esse sólido está delimitado ali no intervalo AB. E para a gente tentar calcular o volume desse sólido, a gente vai utilizar a seguinte ideia. A gente vai iniciar interceptando esse sólido com um plano paralelo ao eixo das abscissas. Tá? Que a gente vai tentar integrar logo mais em relação ao eixo das abscissas. Tá? Então, a gente vai fazer a interseção do plano com o sólido e, obviamente, nós vamos ter essa região, né, que, por sua vez, vai ter uma certa área correspondente a esse ponto X aqui, por onde o plano está passando de maneira perpendicular ao eixo das abscissas. Tá bom? Então, a ideia vai ser a seguinte, olha, seja A de X a área da seção transversal, que é a interseção do plano com o sólido, tá? E essa área da seção transversal, ela vai variar de acordo com a variação do X no intervalo AB, certo? Porque se eu fizesse esse corte mais aqui assim, por exemplo, eu teria uma outra área da seção, certo? Então, para cada ponto no intervalo AB, eu vou ter uma certa área de cada uma dessas seções. Então, eu posso definir uma função, a função área, que vai variar de acordo com o ponto X onde eu tomar no intervalo AB. Tá bom? Então, o que a gente está falando é o seguinte, olha, imagina aqui que tá? Imagina que esse aqui é o sólido, e aí eu vou pegar um plano aqui, ó. Tá? Efetuei esse corte aqui. E a interseção desse plano com o sólido vai ser uma região aqui, ó, a seção transversal, que vai ter uma certa área correspondente a este ponto, a este primeiro ponto aqui que eu tomei. Tá? Mas se eu fizer um corte mais aqui assim, por exemplo, se eu fizer esse corte mais aqui, eu já tenho uma outra área que vai ser correspondente a este ponto. Certo? Então, vamos supor que esse ponto aqui é o ponto x1 e esse aqui é o ponto x2. Então, aqui vai ser a área da seção para esse ponto, vai ser a área correspondente ao ponto x1. E para esse ponto aqui, vai ser a área relativa ao ponto x2. Tá bom? Então, para cada ponto no intervalo AB, eu tenho uma certa área. Tudo bem? Então, eu posso definir A de x como uma função.
ok? A função área das seções transversais de acordo com a variação de x no intervalo AB, tá bom? Tá, professor, mas o que isso vai nos ajudar a calcular o volume desse sólido? A gente vai seguir uma ideia parecida com a definição da integral de Riemann que nós vimos, tá? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, ó, nós vamos dividir o sólido em fatias, em discos, certo? Discos que, inicialmente, não precisam ter a base circular, tá? Mas em fatias de largura ΔX, usando os planos Px1, Px2 até Pxn para fatiar o sólido. Então, imagina diversos planos perpendiculares ao eixo das abscissas fatiando esse sólido, como se você estivesse cortando esse sólido, de fato cortando ele perpendicularmente em relação ao eixo das abscissas. Tá? Então, você vai ter, em cada intervalinho que você fizer o fatiamento, você vai ter um sólido parecido com esse aqui, ó. Se você escolher em cada subintervalo xi menos 1, xi, um ponto amostral, para fazer a conexão lá com a definição de integral de Riemann, então, relativa a cada um desses pontos amostrais, você vai ter a área da seção deles e a altura dessa fatia vai ser ΔX, que é o tamanho desse intervalo. Tá? Para ficar mais claro, olha só, se eu fizesse 7 fatiamentos nesse sólido, então nós teríamos isso aí. Certo? Em cada fatia dessa eu estou escolhendo um certo ponto e a largura, um certo ponto para eu tomar como referência a área e a largura desse disco, ou a altura, né, dele, se a gente deitar ele, vai ser o tamanho do intervalo, o tamanho de cada subintervalo. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, ó. Então, suponha que a gente pegou esse plano, vamos pegar um outro plano aqui, ó, para a gente efetuar o corte. Então, nós vamos ter essa seção, certo? Então, vamos pegar o caso geral, vamos supor que aqui é o ponto xi menos 1 e aqui é o ponto xi. Tá? Então, os planos estão passando por esses pontos, xi menos 1 e xi. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um ponto nesse intervalo, um ponto amostral. Vou escolher um certo xi asterisco, que vai ser o meu ponto amostral. E eu vou olhar para a área da seção relativa a esse ponto, nesse subintervalo, xi menos 1, xi. Tá? Vou olhar para essa área e vou olhar para esse disco. Para esse disco ou para essa fatia, que vai ser mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar melhor. Tá? Então, aqui nós temos a área relativa ao ponto xi asterisco, que foi o ponto que eu escolhi como referência em cada subintervalo, e o tamanho ou a altura, se eu deitar esse disco, né, essa alturazinha aqui, vai ser o meu ΔX. Tá? Sem perda de generalidade, nós estamos imaginando que nós estamos dividindo o intervalo AB em subintervalo de mesmo tamanho, tá bom? Então, ΔX é igual para todo subintervalo. Então, a ideia vai ser a seguinte, se eu quero calcular o volume desse sólido todo, eu posso calcular o volume de cada uma dessas fatias e somar. E aí eu vou ter uma certa aproximação para o volume do sólido, tal como nós fizemos na definição de integral de Riemann. Tá? Então, qual seria, no caso, o volume dessa fatia? Observa que essa fatia nós podemos entendê-la como uma espécie de cilindro, mas não necessariamente de base circular. Tá? Então, se eu deitar ele, ficaria mais ou menos assim, ó, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Seria tipo um cilindro. Aqui, mas não de base circular,
aqui a altura seria o ΔX, tá? E a área da base dele é esse A, a área relativa ao ponto amostral XI asterisco. Tá bom? Então, se eu quero calcular o volume desse cilindro, desse discozinho, o que eu faço? Como é que a gente calcula o volume de um cilindro? Área da base vezes altura, sim ou não? E não importa se a base dele é circular, tá bom? Então, eu calculo a área da base, que eu já estou definindo dessa maneira, então seria a área relativa ao ponto XI asterisco, vezes a altura, que é ΔX. Esse daqui seria o volume da iésima fatia. Só que eu estou fatiando várias vezes o meu sólido. Então, para eu calcular um valor aproximado para o volume do sólido, o que eu faço? Eu somo o volume de todas as fatias. Tá? Então, o volume do sólido, a gente vai dizer o seguinte, ó, que o volume do sólido ele vai ser o somatório de todas essas áreas. Quando I varia de 1 até N. Tudo bem? Eu estou pegando a função área em relação a cada um dos pontos amostrais que eu tomei em cada subintervalo, multiplicando pelo comprimento de cada subintervalo. Tá? Então, eu vou somar o volume de todos esses sólidos e lembra que esse somatório indica essa soma, tá? Esse símbolo aqui, esse sigma, indica o somatório de todos esses volumes. Tudo bem? Então, isso aqui, o volume do sólido, vai ser, na verdade, vou até corrigir, ele vai ser aproximadamente igual a essa soma, que é o volume de cada uma das fatias. Tá claro? Tudo bem? Então, é isso que nós temos aqui, ó. Então, a soma do volume de cada uma dessas fatias vai me dar uma aproximação para o volume total do sólido. É como se eu estivesse calculando o volume dessa fatia, dessa fatia, dessa fatia, de cada uma dessas fatias e somasse. Obviamente que se eu estou somando o volume das fatias, não vai ser exatamente o volume do sólido em questão, tá? Mas é uma aproximação. Como é que a gente faz para melhorar essa aproximação? A gente subdivide cada vez mais o intervalo A, certo? Você toma cada vez mais e mais subintervalos, ou seja, você faz o número de intervalos, ou melhor, o número de subintervalos tender a infinito. Tudo bem? E aí você pode observar que essa soma é uma soma de rima. Essa função área, se ela for contínua, então essa soma de rima, o limite dessa soma de rima vai existir para aquele teorema que nós vimos, tá? E, portanto, a gente pode definir esse somatório, o limite desse somatório, dessa maneira, tá? E aí a gente vai dizer que o volume do sólido vai ser a integral, esse somatório se transforma na integral, no intervalo AB da função área dx. Então, a ideia vai ser você encontrar uma função que modele a área de cada seção transversal. Se você tiver uma função que modela a área de cada função, de cada seção transversal relativa no intervalo AB, então você integra essa função área e você obtém o volume do teu sólido. Vamos imaginar por enquanto esse segmento que nós vamos rotacionar esse segmento em relação ao eixo das abscissas, tá? Então eu coloquei no plano tridimensional porque não tem como a gente rotacionar aqui no plano bidimensional, né? Então a gente tem que partir para o tridimensional, para vocês entenderem melhor. Então, imagina esse segmento sendo rotacionado em relação ao eixo das abscissas. Tá? Quando a gente efetuar os cortes com o plano, ó, vou mover esse ponto aqui, ó, quando a gente movimenta esse ponto sobre a curva, para cada ponto desse, eu vou ter uma certa seção transversal. Você concorda com isso? Tá? Tenta imaginar, por enquanto, já eu vou te mostrar como que vai ser o sólido, mas tenta imaginar essa curva sendo girada, sendo rotacionada em torno desse eixo vermelho. Imagina o sólido que vai ser formado. Tá? Agora imagina
E a partir desse sólido você vai efetuar cortes. Então, de acordo com a movimentação desse ponto, eu vou ter um certo corte. E aí eu vou ter que olhar para o formato desse corte para a gente poder calcular a área dessas seções transversais, tá? O que vocês acham? Como é que vai ser o formato desse sólido? Não, o formato dos cortes no sólido. Serão círculos, concorda? Então, olha só. Olha só. Deixa eu colocar o sólido aqui. Ó. Esse é o sólido, tá? Quando a gente faz a rotação desse segmento em relação ao eixo das abscissas, tá? E quando eu movimento o ponto, imagina o plano fazendo o fatiamento. Tá aqui o plano, tá? E aí eu vou movimentar o ponto, e aí para cada ponto nesse intervalo em questão, eu vou ter um certo corte. O formato desse corte aqui vai ser sempre circular, porque nesse caso aqui, esse sólido é um sólido que a gente chama de sólido de revolução. Mas essa ideia que nós estamos trabalhando, ela funciona para qualquer tipo de sólido, tá? Daqui a pouco a gente vai até fazer de uma pirâmide como exemplo. Então, olha só. Então, para cada ponto nesse intervalo, a seção transversal ou as seções transversais serão circulares. Então, a ideia vai ser a gente calcular a área desse círculo e depois a gente integra a área desse círculo nesse intervalo. E aí a gente vai obter o volume do sólido, como nós vimos. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, vamos fazer alguns exemplos para ver se ficou clara essa ideia, tá? Deixa eu só colocar aqui que o volume desse sólido vai ser definido como limite, quando n tende a mais infinito, de somatório. Tá? E, portanto, isso aqui vai ser a integral no intervalo AB de A de x de x, tá? Onde esse A de x aqui é a função área a cada ponto, definida para cada ponto no intervalo, né, AB. Vamos ver esse primeiro exemplo? Olha só. Olha o primeiro exemplo. Mostre que o volume de uma esfera de raio R é 4/3 de πr ao cubo. Tá? Não sei se vocês já se perguntaram isso quando o professor do ensino médio de vocês falou para vocês, ou na verdade eu acho que lá do ensino fundamental, falou para vocês que o volume da esfera era 4/3 de πr ao cubo. Não sei se vocês se perguntaram o porquê disso, tá? Vamos mostrar agora de fato por que é isso, tá? Então a gente vai tomar aí, olha, uma esfera. Tá? Então, vou imaginar aqui essa esfera. Finge que isso aqui é uma esfera, né? Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Ela está definida aqui, a origem, ela está definida no intervalo de menos R a R, que o raio dela é R. Tá? Então, aqui é menos R, aqui é R. E a gente vai olhar para cada fatiamento que a gente vai efetuar nela com um certo plano perpendicular ao eixo das abscissas. Então, vamos imaginar esse plano aqui, ó, passando na esfera. Como que vocês acham que vai ser o formato da seção transversal nela? Vai ser circular também, concorda? Então, essa seção aqui, olha, esse corte, ele vai ser um corte circular aqui, relativo a um certo ponto X, tá? Deixa eu colocar para cá. Relativo a um certo ponto X. Tudo bem? Então, para eu calcular a área dessa seção, já que essa seção é um círculo, a gente calcular a área do círculo, nós precisamos do quê? Do raio do círculo, você concorda? Tudo bem? Então, aqui é a origem, tá? Então, se esse ponto é X, quanto que vai ser o raio desse círculo? Para eu calcular o tamanho do raio desse círculo, eu tenho que olhar esse pedaço aqui, ó. Quanto que mede daqui para cá, ó. Concorda? Quanto que mede daqui para cá?
πr ao quadrado sobre 2. Por que πr ao quadrado sobre 2? A área desse círculo que você fala? Mas é a área desse círculo que nós queremos calcular. Tá? A ideia é a gente calcular a área desse círculo. Só que para eu calcular a área desse círculo, eu preciso do raio dele. Esse pedaço aqui. Certo? Lembrando que essa esfera eu coloquei ela com o centro na origem do plano. Tá? O raio dela é R. Então daqui para cá é R, daqui para cá é menos R. E aqui eu estou tomando um ponto X. Tá? Genérico. Esse X varia nesse intervalo. Tá? De 0 até R. Na verdade, ele varia de menos R até R, né? Para ficar mais claro. O que vocês fariam para calcular esse raiozinho, esse tamanho? Um triângulo retângulo aqui assim? Certo. Esse triângulo aqui é retângulo. Muito bem. Quanto que é a hipotenusa? Nossa. Quanto que é a hipotenusa desse triângulo? Esse pedaço aqui? É o raio da esfera, que é R. Certo? Esse pedaço aqui, que é esse cateto, é X. Certo? Então falta só esse pedaço. Quanto que é esse pedaço? Não sei, eu vou chamar de Y. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, se eu aplicar Pitágoras aqui, eu tenho que R quadrado é igual a Y ao quadrado mais X ao quadrado. Isso aqui a gente nem precisaria fazer, porque a gente já sabe que se eu olhar apenas para a circunferência dessa esfera, né, relativa ao plano bidimensional, a circunferência dessa esfera é descrita por essa equação. Certo? Que é, a equação da circunferência de centro na origem e raio R. Tá? Bom, então, se eu isolar esse y ao quadrado, lembrando que esse y vai ser o raio desse corte, tá? Dessa seção. Isso vai ser r quadrado menos x ao quadrado. Concorda? Tudo bem? Esse y aqui é o raio da seção que eu quero calcular a área dela, tá? Então, como é que a gente calcula a área desse círculo aqui, dessa seção? Relativo ao ponto X. A área de um círculo, qual é a formulazinha para a área de um círculo? πr quadrado. Então, vai ser π vezes o raio, que é quem? Y ao quadrado. Só que y ao quadrado é quanto? Então, a função área vai ser π vezes r quadrado menos x ao quadrado. Essa vai ser a função área. Tudo bem? Então, acabei de encontrar uma função que modela cada seção transversal que eu efetuar perpendicularmente ao eixo das abscissas. Tudo bem? Então, se eu fizer um corte perpendicular ao eixo das abscissas por aqui, a área da seção relativa a esse corte vai ser aquela mesma fórmula. Tudo bem? A única coisa que vai variar é aquele x ali. Observe que π é constante e r é constante, que é o raio da esfera. A única coisa que varia é esse x. Tudo bem? Então, a função área está bem definida, tá? A área é dada por isso. π r quadrado menos x ao quadrado. Então, agora o que a gente precisa fazer é apenas integrar essa função. Tá? O volume da esfera vai ser a integral. Qual o intervalo? De menos r a r dessa função. π vezes r quadrado menos x ao quadrado. dx. Tudo bem? Bom, o π é constante. O π é constante. Uma primitiva de r ao quadrado. Não, o r é constante. É r quadrado vezes x. Certo? Menos uma primitiva de x ao quadrado. X ao cubo sobre 3. Isso aqui variando de menos r
até R, tá? Portanto, o volume dessa esfera vai ser π vezes, no R, isso vai dar R ao cubo, R quadrado vezes R dá R ao cubo, menos R ao cubo sobre 3, R ao cubo sobre 3, tá? Menos, no menos R vai ficar R ao quadrado vezes menos R, vai ficar menos R ao cubo, menos, no menos R vai ficar menos R ao cubo dá menos R, então menos com menos mais, então mais R ao cubo sobre 3. Ok? Então esse volume vai ser π vezes R ao cubo menos R ao cubo sobre 3, 3 vezes R ao cubo dá 3R ao cubo, menos R ao cubo dá 2R ao cubo sobre 3. Menos, aqui vai ficar menos 3R ao cubo mais R ao cubo dá menos 2R ao cubo sobre 3, com esse menos aqui fica mais. Então dá 2R ao cubo sobre 3. Tá? Só que 2R ao cubo sobre 3 mais 2R ao cubo sobre 3 é 4R ao cubo sobre 3, e portanto esse volume vai ficar 4πr ao cubo sobre 3, que é o volume da esfera. Tudo bem? Ok? Então, para a gente calcular o volume da esfera, bastou encontrar uma função que determinasse a área da seção transversal para cada corte perpendicular ao eixo das abscissas. Tá? E aí você integra essa função e o problema está resolvido. Tá? Olha esse outro exemplo. Encontre o volume de uma pirâmide de base quadrada com lado L, cuja altura seja H. Tá? Encontre o volume de uma pirâmide de base quadrada com lado L e cuja altura seja H. Se a base da pirâmide é um quadrado de lado L, a altura é H. Pelos conhecimentos básicos que vocês já têm, você sabe qual que vai ser a formulazinha para calcular o volume dessa pirâmide. Certo? Mas a gente não quer usar esses conhecimentos. A gente quer usar o cálculo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos desenhar aqui a pirâmide, né? De base quadrada. Só que eu vou desenhar essa pirâmide deitada, porque eu vou integrar ela, a área da seção, em relação ao eixo das abscissas. Tá bom? Então tá aqui a área, a pirâmide. Aqui é 0, é a origem. Daqui para cá é a altura da pirâmide, então aqui tem que ser o ponto H. Correto? E o tamanho do lado da base dessa pirâmide é L. A base dessa pirâmide é um quadrado de lado L, tá? Então aqui é L, aqui é L, aqui é L, aqui é L. Tudo aqui é L. Tá bom? Tem que calcular o volume dela. Para a gente calcular o volume dela, a gente vai usar a ideia que a gente acabou de citar e de aprender, tá? Então, vamos olhar para um plano aqui, ó, perpendicular ao eixo das abscissas. Tá? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: como que vai ser o formato da seção transversal? Vai ser um quadrado também, né? Vai ser um quadrado tipo assim, ó. Vai ser esse quadrado aqui, ó. Então, essa daqui é a seção transversal. Bem aqui é a seção transversal relativa a esse ponto X aqui, ó. Vou chamar esse ponto aqui de X. Tá claro, gente? Qual que é a área desse quadrado? É lado ao quadrado, certo? Mas quanto é o lado dele? Eis a questão, né?
Não tem como saber de imediato o tamanho do lado dele, porque dependendo de onde vai estar o corte, o lado desse quadrado vai ser maior ou menor. Então, o lado do quadrado ele vai variar de acordo com a variação do ponto X no intervalo 0 e H. Concorda com isso? Então, a gente tem que encontrar, por enquanto, de alguma maneira, uma expressão que determine o lado da seção, o lado desse quadrado, para qualquer valor de x. Certo? Então, vamos imaginar que o lado desse quadrado aqui, ó, é Lzinho. Tudo bem? O lado desse quadrado é Lzinho. A altura, observa que essa pirâmide e essa pirâmide menor, a pirâmide maior e a pirâmide menor, elas são sólidos semelhantes. Então, elas guardam uma razão de proporcionalidade entre as suas medidas, certo? Então, qual é a altura da pirâmide menor? Esse corte, essa seção, é relativa a que ponto? X. Então, qual é a altura dessa pirâmide menor? X. De 0 até x, mede x. Qual é a altura da pirâmide maior? H. Certo? Qual é a medida do lado da base da pirâmide menor? Lzinho. E qual é a medida do lado da pirâmide maior? Lzão. Então, eu posso, já que elas são semelhantes, são sólidos semelhantes, a gente pode fazer uma razão de semelhança, efetuar uma razão de semelhança entre suas medidas, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que o lado da pirâmide menor, o lado da base da pirâmide menor, está para o lado da base da pirâmide maior, assim como a altura da menor, que é x, está para a altura da maior, que é h. Tudo bem? E aí, se eu pegar esse Lzão e passar para cá multiplicando, eu tenho que o lado da base da pirâmide menor vai ser Lzão sobre h vezes x. Então, para qualquer ponto x variando no intervalo de 0 a h, o lado da base da pirâmide menor vai ser dado por essa expressão. Tudo bem? E daí, qual que vai ser a área da base da pirâmide menor? Que, por sua vez, vai ser a área da seção transversal em cada ponto x. Para a gente calcular a área, basta pegar o lado do quadrado e elevar ao quadrado, certo? Só que o lado do quadrado é isso. Então, fica Lzão por h vezes x, tudo isso ao quadrado. Ou seja, a função área vai ser dada por isso aqui, ó, Lzão ao quadrado por hzinho ao quadrado vezes x ao quadrado. Essa é a função área. Tá claro? Alguma dúvida? Agora, o que a gente precisa fazer é apenas integrar essa função área em qual intervalo? Intervalo de 0 até h, de 0 a h. Portanto, o volume daquela pirâmide vai ser a integral de 0 a h dessa função. L quadrado sobre h ao quadrado vezes x ao quadrado dx. Tá? Isso aqui é constante. Então, isso aqui sai da integral. L quadrado sobre h ao quadrado. Uma primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Isso aqui variando no intervalo de 0 até h. Certo? Então, esse volume ele vai ser L ao quadrado sobre h ao quadrado, vezes, no 0 vai dar 0, então só substituir h ao cubo sobre 3. Só que h ao quadrado eu posso cancelar com 2 aqui, né? Então vai ficar só um h. Então o volume vai ser L quadrado vezes h sobre 3, que é o volume de uma pirâmide de base quadrada de lado L e a altura h. A área da base vezes a altura sobre 3, que é o volume da pirâmide. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Beleza. Então, tá vendo como é simples? O grande problema é você encontrar a função que modela a área de cada seção transversal. Tá? Um caso particular disso é quando a gente estuda
especificamente os sólidos de revolução. Tá? Então, o que é um sólido de revolução? É um sólido que pode ser gerado pela rotação em torno de um eixo de uma figura plana. Certo? Então, eu rotaciono uma figura plana em torno de um certo eixo. E aí eu obtenho o que a gente chama de sólido de revolução. Então, imagina aqui essa função, y igual a f de x, e a região abaixo dela, né? E imagina essa região sendo rotacionada em relação ao eixo das abscissas. Vai ser gerado esse sólido, certo? Esse sólido, mais ou menos nesse sentido aqui, vai ser parecido com esse sólido aqui que nós colocamos. Tá? Então, como vocês haviam me dito, se for um sólido de revolução, cada seção transversal vai ter o formato de um círculo. Concorda? Vai ter o formato de um círculo. Então, para a gente calcular a área de cada seção, a gente só precisa do raio desse círculo. Tá bom? E aí, no caso particular do sólido de revolução, o raio do círculo é bem simples de ser calculado, porque para cada ponto x, a altura, ou o raio, né, a altura do eixo das abscissas até a curva, é o y, que é f de x. Certo? Então, se eu quero calcular o raio desse disco, relativo a um ponto x qualquer, o raio desse disco vai ser y, que é a função f de x. E, portanto, o volume vai ser dado por a integral da área, só que a área é o volume, é a área desse disco, que vai ser π vezes o raio, que é y, ou f de x ao quadrado. Então, se você tem a função, e você rotaciona essa função e gera um sólido de revolução, o volume desse sólido vai ser integral no intervalo definido de π vezes o quadrado da função. Por quê? Porque a área desse círculo é πr quadrado, não é assim? E o raio é essa função. Tá bom? Então fica apenas π vezes f de x ao quadrado. Esse vai ser o volume de um sólido de revolução rotacionado em relação ao eixo das abscissas. Tá claro? Tem que ter atenção a isso, tá? A gente está trabalhando sólido de revolução rotacionados em relação ao eixo das abscissas. Tá bom? Alguma dúvida nisso? Não? Vamos fazer alguns exemplos. Olha só. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região sob a curva y igual a raiz de x de 0 a 1. Tá? Então, a função é y igual a raiz de x, com x variando de 0 a 1. X variando de 0 a 1. Então, vamos desenhar para a gente entender o que está acontecendo, né? Então, está aqui a função raiz quadrada de x, tá? Y igual a raiz de x, no intervalo de 0 a 1. Raiz de 1 é 1, então aqui é 1. Tá? E aí a gente vai girar essa região, né, que é a região sob a função y igual a raiz de x, no intervalo de 0 a 1. Então a gente vai pegar essa região e nós iremos rotacionar essa região em relação ao eixo das abscissas. Então ela vai gerar um sólido mais ou menos dessa maneira, desse formato. Concorda? Tá? Então, tentando seguir aquela ideia, quando a gente pegar um plano perpendicular ao eixo das abscissas, né, a seção vai ser um círculo. Vai ser um círculo. Relativo a esse ponto x. E aí a gente precisa do raio desse círculo. Só que o raio desse círculo é o valor y correspondente a este ponto. Só que esse y é dado por raiz quadrada de x, que é a própria função. Então foi isso que a gente falou no slide anterior. Tá? Então a área relativa a este ponto x
vai ser π vezes o raio, que é y, ao quadrado. Só que y é f de x, né? Então, posso colocar π vezes f de x ao quadrado. Tá? Então, essa é a área, como a gente havia falado no slide. Então, basta integrar essa função no intervalo correspondente. Ok? Então, nesse caso aqui, a área vai ser π vezes... Só que f de x é raiz quadrada de x. Então, fica raiz quadrada de x ao quadrado. Isso aqui é π vezes x. Concorda? Observa que o x, a gente está trabalhando com x variando num intervalo que só tem valores positivos, então a raiz de x ao quadrado é o próprio x. Tá bom? Então, basta integrar essa função. Então, o volume desse sólido vai ser a integral de 0 a 1 dessa função, π vezes x, dx. Tá? Isso aqui o π é constante. Primitiva de x é x ao quadrado sobre 2, variando no intervalo de 0 a 1. No 0 isso vai dar 0 e no 1 vai dar meio. Então, o volume desse sólido é π vezes meio, que é π sobre 2. Tá? Unidade de volume. Tá bom? Então, o volume desse sólido aí é π sobre 2, tá? Alguma dúvida, gente? Não? O segredo é esse, tá? Você vai olhar. Agora fica mais simples ainda, porque nós iremos basicamente trabalhar com sólidos de revolução. Então, fica mais simples ainda, porque o raio dos discos vai ser sempre a função, tá? Só que dependendo da região que você vai trabalhar, que você vai rotacionar, pode ser que as coisas mudem, então tem que ter bastante atenção, tá? Olha só, aqui um desenho mais bonitinho para vocês visualizarem, tá? Bom, olha essa. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pela curva y igual a x ao cubo, y igual a 8 e x igual a 0. Em torno do eixo y. Qual é essa região? Preste atenção na região. Tá? Volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pela curva y igual a x ao cubo, y igual a 8 e x igual a 0. Você tem que prestar atenção para a região. Porque se você não prestar atenção para a região, você pode errar. E está rotacionando em torno do quê? Do eixo y. Em torno do eixo y. Que região é? Vamos começar olhando para essa função. Função y igual a x ao cubo. Tá? Y igual a x ao cubo. Olha só, gente, pode ter certeza que vai cair alguma coisa de volume. De todas as aplicações, a que é certeza de vir na tua prova é volume. E lembrando que a tua prova vai abordar os conteúdos da semana passada, dessa semana e da semana que vem. Tá bom? Bom, y igual a x ao cubo. Y igual a x ao cubo é essa curva aqui, ó. Certo? Y igual a 8, quem é? É a reta constante aqui, ó, que passa aqui no 8. Tá? Passa aqui no 8. E x igual a 0, quem é? É o eixo y. Então, tem que ser a região delimitada pela curva y igual a x ao cubo, y igual a 8 e o eixo y. Qual é essa região? É essa aqui, ó. Tá claro? Isso aqui não interessa mais. Então, essa é a região. Belezinha? Aí a gente vai pegar essa região e nós iremos rotacionar ela em relação ao eixo das ordenadas. Então, vai gerar um sólido mais ou menos aqui assim, ó.
Tudo bem? Eu quero o volume desse sólido. Só que agora, como a gente está rotacionando em relação ao eixo Y, a gente não vai integrar em relação ao eixo X. Nós vamos integrar em relação ao eixo Y. Concorda? Tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente for fatiar, a gente não vai fatiar mais perpendicularmente relativo ao eixo das abscissas, e sim ao eixo das ordenadas. Então vamos pegar esses planos perpendiculares ao eixo das ordenadas. Tá? Como que vai ser o formato do corte? Vai ser um círculo, porque é um sólido de revolução. Então, nesse caso aqui, vai ser esse círculo aqui. Ó. E aí, agora eu vou adotar um ponto Y. Qualquer. Que agora eu estou considerando o plano PY. Perpendicular ao eixo Y. Tá? Nesse ponto Y. Aí a gente precisa o quê? Para calcular a área desse círculo. Nós precisamos do raio. O raio é quanto? Não. O raio não é x ao cubo. Mas você concorda que o raio vai ser o ponto x que efetua o par ordenado com y pela função x ao cubo? Certo? Porque esse aqui eu tenho y, aqui eu tenho x correspondente. Então eu preciso encontrar quem é o x para esse y. Bom, mas se o y é x ao cubo, você concorda que x vai ser a raiz cúbica de y? Sim ou não? Isolando x em função de y. X vai ser a raiz cúbica de y. Então qual que vai ser o raio desse disco, dessa circunferência, desse círculo? Vai ser x, que por sua vez é raiz cúbica de y. Então agora quem a gente vai usar vai ser a função área relativa ao ponto y, e não ao ponto x, porque eu estou rotacionando em relação a y. Então vai ser π vezes o raio, que é x ao quadrado. Tá? Só que o x é raiz cúbica de y. Deixa eu apagar isso aqui. Então vai ficar π vezes raiz cúbica de y ao quadrado. Então essa é a função área relativa ao ponto y. Tudo bem? E aí a gente vai integrá-la. Então, o volume vai ser a integral. Qual é o intervalo de integração? De 0 a 8, porque estou integrando em relação a y. Então, de 0 a 8 daquela função, que é π vezes a raiz cúbica de y ao quadrado. dy. Tá bom? Então, esse volume vai ser, melhorando isso aqui, integral de 0 a 8 de π vezes esse y, eu posso reescrever como y elevado a 2/3 de dy. Concorda? Então, só encontrar agora aquela primitiva. O π é constante. Primitiva de y elevado a 2/3 é y elevado a 2/3 mais 1 sobre 2/3 mais 1. Isso variando de 0 a 8. Beleza? Então, esse volume vai ser π vezes, isso aqui fica y elevado a 5/3 sobre 5/3. Esse 5/3, ele é constante. Primeiro, eu tenho que inverter ele, vai ficar 3/5. E aí, como ele é constante, eu posso retirar ele. Então, vai ficar 3π sobre 5 vezes y elevado a 5/3, variando de 0 a 8. No 0 vai dar 0, então basta encontrar o valor dessa primitiva no 8. Então vai ser 3π sobre 5 vezes 8. De maneira esperta, eu vou logo escrever ele como 2 ao cubo. Tá? Então é 8 elevado a 5/3. Então quando eu efetuar a potência de potência,
3 vezes 5 sobre 3, esse 3 com esse 3 cancela. Vai ficar apenas 2 à quinta, que é 32. Né? 32 vezes, vai ficar 3π sobre 5 vezes 32. Tá? Então, o volume desse sólido vai ser 6,96 π sobre 5 unidades de volume. Tá? Esse aqui é o volume desse sólido. Alguma dúvida? Não? Então, observa que esse foi um pouquinho diferente, porque a gente teve que rotacionar ele em torno do eixo Y. Tá? Então, as coisas mudaram. Antes, o raio do disco era a própria função. Aqui continua sendo a própria função, só que a função x em função de y e não y em função de x. Então, a gente teve que reescrever o y, isolar desculpa, a gente teve que reescrever isolando x em função de y. Tá bom? Alguma dúvida? Então, aqui está o sólido mais bonitinho para vocês verem. Ó. Tá? Então, tá aí o discozinho e o raio do disco, como vocês podem ver aqui, é o x correspondente a essa função. Tá? Olha essa, a região R, delimitada pelas curvas y igual a x e y igual a x ao quadrado, é girada ao redor do eixo x. Encontre o volume do sólido resultante. E agora? A primeira coisa é esboçar essas curvas. Tá? Y igual a x, y igual a x ao quadrado. A região delimitada por essas curvas é rotacionada em torno do eixo x, o volume do sólido resultante, tá? Então, vamos esboçar essas duas curvas em um único plano. Então, tá aqui, ó. X e y. Y igual a x é essa reta. Y igual a x ao quadrado é a parábola. Certo? Você concorda que elas se encontram aqui no zero? Tudo bem? E o outro ponto de interseção delas é quanto aqui? 1. Certo? É 1. Você coloca 1 aqui vai dar 1, 1 aqui vai dar 1. Então eles se interceptam no 1 também. Tá bom? Então a região em questão é essa. Aí a gente tem que pegar essa região e girar ela em torno do eixo x. Tá? Então, vai gerar um sólido mais ou menos assim. Ó. Onde essa parte de dentro é oca, tipo uma trombeta. Certo? Aqui, assim, ó, por onde essa região é rotacionada, essa parte aqui é maciço. Mas dentro aqui é oco, é vazio. Deixa eu ver aqui se tem um slide. Fica mais claro. Olha só. Ali, ó. Essa parte aqui de dentro é oca. Tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Quando o plano perpendicular ao eixo das abscissas em um certo ponto x passar, eu tenho que olhar para a área dessa seção aqui, ó. Só que essa seção não vai ser mais um círculo. Vai ser uma coroa circular. Porque essa parte de dentro aqui, ó, aqui é vazia. Tem um buraco aqui, ó. Só é preenchido aqui, ó. Você concorda? Então, se eu olhar de frente isso aqui, ó, se eu olhar isso aqui de frente, essa seção aqui, ó, esse corte, se nós olharmos de frente, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Você vai ter esse círculo maior, aí vai ter o círculo menor, e só essa parte aqui, ó, é preenchida.
Concorda? Tá bom? Então, a área da seção vai ser a área só dessa parte que está preenchida. Ou seja, essa área que eu rachurei aqui. Tá bom? Como é que a gente faz para calcular a área dessa seção, então? A área da grandona menos a área da menor. Exatamente isso. Então, a gente vai calcular a área do círculo maior e subtrair da área do círculo menor. Tá? Só que para a gente calcular a área do círculo maior e do círculo menor, nós precisamos dos seus raios. Qual é o raio do círculo maior? Aí você olha para cá agora. O raio do círculo maior é esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó. Vou olhar para esse ponto é o ponto X, tá? Aí eu vou olhar para esse tamanho, deixa eu desenhar aqui assim, ó. Daqui para cá. Certo? Que é esse segmento daqui para cá. Vai ficar meio poluído aí o desenho, mas tá bom? E o raio do menor é esse tamanho daqui para cá, ó. Daqui para cá. Vou colocar aqui. Daqui para cá, ó. Correto? Tudo bem? Então vamos lá. Qual é o raio do maior? Esse aqui é um ponto X genérico. Qual que vai ser o tamanho do raio do maior? Vai ser o y correspondente à função y igual a x. Concorda? Vai ser esse y aqui, ó. E qual que vai ser o raio do menor? Vai ser o y correspondente à função y igual a x ao quadrado. Então, o raio do maior vai ser esse tamanho. Como é y igual a x, então esse tamanho daqui para cá vai valer x também. E o raio do menor vai ser o y correspondente à função x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado. Então, esse pedaço aqui vai ser x ao quadrado. Perfeito? Então, a área do círculo maior vai ser π vezes o raio. Eu vou chamar esse aqui, ó, de y1, y2. y1, y2, tá? Então, vai ser π vezes y1 ao quadrado. Menos a área do círculo menor. π vezes y2 ao quadrado. Confere? Tá? Então, essa área, que vai ser uma função de x, vai ser π vezes o y1. O y1 é x, então fica π vezes x ao quadrado, menos π vezes o y2. O y2 é x ao quadrado, então fica x ao quadrado ao quadrado. Opa, x ao quadrado ao quadrado. Tá? Então, essa área, posso pôr o π em evidência, vai ficar x ao quadrado menos x à quarta. Tudo bem? Então, essa é a área. O que a gente precisa fazer agora? A gente só precisa integrar de 0 a 1. Perfeito. Então, esse volume vai ser a integral de 0 a 1 dessa função. π vezes x ao quadrado menos x à quarta dx. Tá? Esse volume vai ser π vezes primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Primitiva de x à quarta é x à quinta sobre 5. Isso aqui variando de 0 a 1. No 0 vai dar 0, então basta calcular no 1. Fica π vezes 1/3 menos 1/5. Tá? Só que 1/3 menos 1/5, se eu tirar o mínimo aqui, vai dar 15, 5 menos 3. Então dá 2, o volume vai ser 2π sobre 15, unidade de volume. Tá bom? Então esse é o volume desse sólidozinho aí. Dessa espécie de trombeta, tipo um alto-falante. Tá bom? Alguma dúvida? Calcule o volume do sólido obtido pela rotação da região do exemplo anterior, só que agora em torno da reta y igual a 2. Agora eu tenho que pegar essa região aqui, ó, que nós vimos inicialmente, e eu vou pegar ela e vou girar ela, mas não agora em torno do eixo x, em torno da reta y igual a 2. Então vamos ver como é que vai ficar esse troço aí.
Vocês imaginam? Tem ideia de como que vai ficar esse sólido? Aqui, ó. Essa é a região. A gente tem que pegar essa região e girar ela, rotacionar ela em torno do eixo y igual a 2. Não, as abscissas ainda. A reta y igual a 2 é essa reta aqui, ó. Essa é a y igual a 2. Então, vou pegar essa região e vou girar ela em torno dessa reta. Então, como é que vai ficar o sólido? Não, é tipo assim, ó. Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Deixa eu ver se tem outra cor aqui. Esse ponto aqui, ó. Quando ele é girado em torno dessa reta, ele vai bater bem aqui, ó. Concorda? Vou pegar esse ponto e vou girar ele em torno dessa reta. Y igual a 2. Então, ele vai bater bem aqui no 3. Porque esse tamanho daqui para cá é 1. Então, daqui para cá tem que ser 1 também. Concorda? Esse ponto aqui, ó. Quando eu girar ele em torno dessa reta, a distância dele para cá é 2. Então, ele vai bater bem aqui no 4. Agora, imagina esse ponto girando. Só ele. Então, vai fazer isso aqui, assim, ó. Só ele. Imagina esse outro ponto girando. Vai fazer isso aqui, assim, ó. Só ele. Certo? Agora, imagina todos esses outros pontos girando em torno dessa reta. Então, vai acontecer isso aqui, assim, ó. Então, vai ser um sólido, tipo uma tigela, assim, né? Só que aqui dentro é vazio. Só é maciço aqui e aqui. Deixa eu ver aqui no slide se aparece melhor. Olha só. Tá bom? Então, ali dentro é oco. É tipo um prato, alguma coisa do tipo. Tá bom? Mas o que nós queremos é o volume desse sólido. Então, para a gente calcular o volume desse sólido, a gente tem que olhar para a seção. A seção vai ter o formato de uma arruela também, de uma coroa circular, tá? Vou olhar aqui, ó, relativo a esse ponto aqui, ó, por exemplo, esse ponto X. Tá? Então, eu vou olhar aqui assim, ó. Tudo bem? E aí eu vou olhar para essa parte aqui, ó, entre esses círculos, que está preenchido. Agora o segredo é, qual é o raio desses círculos? Porque eu preciso do raio do círculo maior e o raio do círculo menor, porque eu tenho que calcular a área do maior e subtrair da área do menor. Qual que é o raio deles, tá? Então, o raio desse maior vai ser esse pedaço daqui para cá, ó. O raio do maior vai ser esse pedaço daqui para cá, ó. Daqui até aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Esse é o raio do maior. O raio do menor é daqui, ó, até aqui. Vou colocar aqui, ó. Certo? Pergunta: qual que é o tamanho desse raio daqui para cá? 2? Quanto que é? Vamos começar pelo menor, então. Qual que é esse tamanho daqui para cá? Qual que é esse tamanho daqui para cá? Você pode também pensar aqui, ó. Você pode pensar que é aqui, ó. Esse pedaço daqui para cá, ó. Eu acho que olhando para baixo fica até mais fácil para vocês enxergarem. Ó, tá aqui para cá, ó.
E o do maior é daqui até aqui, ó. Vamos olhar aqui para baixo que vai ficar mais fácil. Vou até apagar aqui para cima. Quanto que é esse pedaço daqui para cá, ó? Daqui para cá. Olhem para as funções. Aqui é a função y igual a x e aqui é a função y igual a x ao quadrado. Então, quanto que é esse pedaço daqui para cá? Tu tens um x correspondente aqui, ó. Não tens um x correspondente aqui? Quanto que é esse pedaço daqui para cá? Y. É o y1 ali. Vou até chamar de y1. Y1. Se daqui para cá é y1 e tudo daqui para cá é quanto? 2. Se daqui para cá é y1 e daqui para cá é 2, quanto que é esse pedaço daqui para cá? 2 menos y1. 2 menos y1. Concorda? De maneira análoga, quanto que é esse pedaço daqui para cá? É o y2. y2. Vou colocar aqui, y2. Tá? Daqui para cá é y2. y2 é quanto? X ao quadrado. Beleza. Então, y2. Se daqui para cá é y2 e tudo é 2, quanto que vale daqui para cá? 2 menos y2. Certo? Então, aqui é 2 menos y2. Alguma dúvida? Não? Então, a área relativa ao ponto X vai ser π π vezes o raio maior ao quadrado, que é 2 menos y2 ao quadrado, menos o raio menor ao quadrado, que é 2 menos y1 ao quadrado. Ah, já estou colocando logo o π em evidência aí. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, essa área vai ser π vezes 2 menos... Quem é y2? É x ao quadrado. X ao quadrado, só que ao quadrado, menos 2 menos o y1 é x. Então, x ao quadrado. Beleza? Vamos organizar isso aqui, né? Então, essa área vai ser π vezes... Bom, isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Fica o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só que x ao quadrado é o quadrado da x à quarta. Menos a mesma coisa aqui, só que eu vou colocar o parêntese para não se atrapalhar. O primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Tá? Então, essa área vai ser π vezes 4 menos 4x ao quadrado mais x à quarta, menos 4 mais 4x menos x ao quadrado. Certo? Então, essa área vai ser π vezes esse menos 4, que esse 4 cancela. Ficou aqui, ó, x à quarta, menos 4x ao quadrado, menos x ao quadrado dá menos 5x ao quadrado, mais 4x. Mais 4x. Então, essa é a área. Certo? Alguma dúvida? Então, a gente só tem que integrar agora essa área. Então, o volume vai ser a integral de quanto a quanto? De 0 a 1, certo? De 0 a 1. Daquela função. π vezes x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4x dx. Tá certo? Menos 5x, tá. Então, esse π é constante.
Primitiva de x à quarta, x à quinta sobre 5. Primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. E primitiva de 4x é 2x ao quadrado. Tudo isso aqui variando de 0 a 1. Tá? No 0, tudo vai dar 0, então basta calcular no 1. O volume vai ser π vezes 1/5 menos 5/3 mais 2. Tá? Então isso aqui vai dar 15 π vezes 15 é 3 menos 15 mais 30. Certo? Então esse volume vai ser 18 π sobre 15, que simplificando por 3 dá 6 π sobre 5. Então esse é o volume desse sólido. Ok? Alguma dúvida? Não? Então, é muito importante, dicas gerais, é muito importante que vocês, quando forem calcular volume pelo método do fatiamento, que vocês primeiro esbocem a região que você vai rotacionar, tá? Porque dependendo da região, as coisas podem mudar. Então, você esboça a região, tenta ver, eu sei que alguns têm dificuldade com desenho, mas é só para vocês entenderem mais ou menos como que ele vai ficar, para você encontrar esses raios, tá? Principalmente quando for área entre regiões, que vai ser sempre arruelas. Tá? Então você tem que encontrar os dois raios da arruela para você poder encontrar a área entre os círculos, tá? Não tem jeito. Bom, então essa é a ideia desse método do fatiamento, tá? Vamos para o segundo método, que é o volume por cascas cilíndricas, tá? Cascas cilíndricas. Qual que é a diferença desse outro método, né? Por que a gente usa esse outro tipo de ideia? É assim, observa, em geral, a gente vai, não é uma regra, uma regra irrefutável, digamos assim, né? Sempre vai ser isso. Não. Mas, em geral, quando a gente rotaciona uma certa região em torno do eixo X, a gente usa fatiamento. E quando a gente rotaciona em torno do eixo Y, a gente usa esse outro método, cascas cilíndricas. Só que observa que aqui, sobre o método do fatiamento, a gente resolveu já um problema rotacionado em torno do eixo Y, que não foi preciso esse método das cascas cilíndricas. Nós fizemos pelo método dos discos. Tá? Em geral, optem por fazer pelo método dos discos, que é mais simples, tá? Mas o método das cascas cilíndricas a gente vai usar quando a gente for tentar rotacionar uma região em torno do eixo Y, onde a gente não consegue reescrever o X em função de Y. Tá? Por exemplo, deixa eu passar aqui. Por exemplo, olha só, vamos supor que a gente quisesse calcular o volume obtido pela rotação em torno do eixo Y da região delimitada por y igual a 0, que é o eixo X, essa função, x igual a 0, que é o eixo Y, e x igual a 2. Então a região em questão é essa. Eu quero rotacionar essa região em torno do eixo Y. Nós vamos gerar um sólido como esse, mais ou menos. Tá? Então, se a gente fosse tentar resolver esse problema pelo método do fatiamento, só que fatiamento em relação ao eixo Y, nessa função aqui, nós teríamos que isolar o x em função de y, tal como nós fizemos naquele exemplo anterior. Certo? Naquele exemplo anterior, nós isolamos x em função de y. Aqui nós também teríamos que isolar x em função de y. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês conseguem isolar o x em função de y? Vocês conseguem escrever x é igual a alguma coisa relativa só a y aqui? Não dá. Então, a gente não consegue usar fatiamento nesse problema. E aí a gente tem que usar esse outro método, que é o método que a gente chama de método das cascas cilíndricas ou dos invólucros cilíndricos, tá? E como que é esse método, tá? Então vamos pensar aqui o seguinte, ó. Vamos pegar uma região como essa, tá? Tá ali a curva y igual a x, y igual a f de x, definida no intervalo AB. Eu vou rotacionar essa região em torno do eixo y.
Então, eu vou gerar um sólido como esse. Aqui dentro tem um buraco. Tá? Por quê? Porque essa região tem um espaçamento aqui dela para o eixo Y. Tá? Então, vai ser esse sólido. Eu quero o volume desse sólido. Só que, se eu conseguisse isolar o x em função de y, aí eu fazia pelo fatiamento. Como eu não consigo, no caso geral, não consigo, então vou ter que usar uma outra ideia. Qual que vai ser essa ideia? A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro a gente vai dividir o intervalo AB em subintervalos, tá? De mesmo comprimento. Então, cada subintervalo vai ter esse tamanho, B menos A sobre N. Estou dividindo em N subintervalos, tá? E aí, eu vou olhar para cada retângulozinho desse que vai ser gerado quando eu fizer essa partição no intervalo AB. Concorda? Quando eu girar toda a região, se eu estou girando toda a região, obviamente eu estou girando cada um desses retângulos. Concorda? Então, se eu olhar só para o que acontece com esse retângulo, quando eu girar ele em torno do eixo Y, vai gerar um sólido como esse. É tipo um cilindro, só que com um furo no meio. E é um cilindro bem fininho, porque a ideia é tomar esse ΔX, o tamanho desse subintervalo, cada vez menor. Tudo bem? Então vai ser bem fininho esse, tipo uma casca mesmo, tá? Tipo uma cascazinha cilíndrica. Só que eu vou fazer isso para cada subintervalo, tá? Deixa eu ver. Então vai acontecer algo parecido com isso aqui, ó. Então esse primeiro retângulo aqui ele vai girar, então vai gerar uma casca. Depois o segundo retângulo vai gerar outra casca e assim por diante. Então vai gerar uma série de cascas concêntricas no formato cilíndrico, todas elas. Concorda? Se eu calcular o volume dessas cascas e somar, eu vou ter uma aproximação para o volume do sólido. Concorda? Então a ideia que a gente vai tentar utilizar é essa, tá? Eu vou calcular o volume dessas cascas, vou somar eles e vou aproximar o volume do sólido pela soma desses volumes, tá? Mas como é que a gente vai fazer isso, professor? A gente vai fazer o seguinte, ó. Como eu falei, inicialmente a gente subdivide o intervalo AB em N subintervalos. E em cada subintervalo, eu vou tomar o ponto médio para facilitar a nossa vida, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui. Tá? Então está aqui mais ou menos o sólido. Então, eu vou pegar esse intervalo AB e vou particionar ele em subintervalos de mesmo comprimento. Tá? E aí eu vou olhar para esse subintervalo aqui, ó, xi menos 1, xi. Eu vou tomar o ponto médio dele, que vai ser o ponto amostral. Vou chamar aqui de xi barra. Bom, se é o ponto médio desse intervalo, esse ponto aqui é o ponto médio desse intervalo, então você concorda que esse xi barra ele vai ser a média aritmética dos extremos. Concorda? Então vai ser xi mais xi menos 1 sobre 2. Tá? O ponto médio de um segmento, a gente calcula a média aritmética dos extremos. Ok? Eu vou calcular o valor da função nesse ponto amostral. Tá aqui, ó. Eu vou ter o f, a f de xi barra, tá? E aí eu vou olhar para esse retângulo aqui, ó. Vou olhar para esse retângulo aqui, ó. Retângulo de base ΔX, e a altura f de xi barra. O valor pela função f desse ponto, tá? E eu vou olhar o que vai acontecer quando esse retângulo girar em torno do eixo Y. Vai acontecer algo assim, ó.
como a gente mostrou lá no desenho, vai aparecer uma cascazinha assim, ó. Dá para entender? Tá bom? Então vai gerar essa casca fininha. Tá bom? Daí, nós vamos ter o seguinte. A gente precisa calcular o volume dessa casca. Tá bom? O volume dessa casca. Para a gente poder somar o volume de todas as cascas e, assim, aproximar o volume do sólido em questão. Bom, qual que vai ser o volume dessa casca? Você concorda que essa casca é o cilindro maior subtraído do cilindro do meio? Certo? Então, deixa eu desenhar aqui para ficar mais claro. Está aqui esse cilindro. Aí tem um outro cilindro concêntrico a ele. Aqui, assim, ó. Tá? Então, eu tenho que calcular o volume do cilindro maior e subtrair do volume do cilindro menor. Tá? Isso vai ser o volume da iésima casca. Bom, qual que é o volume do cilindro maior? Para eu calcular o volume do cilindro maior, eu preciso do raio dele. O raio dele que vai daqui... Deixa eu abaixar isso aqui. O raio dele vai daqui até aqui, nessa extremidade. Concorda? Quanto que é esse pedaço daqui para cá? Aqui é a origem e esse ponto aqui é XI. Então, esse raio dele vai valer XI. Tá? XI. E o raio do menor vai ser daqui até aqui, ó. Que é daqui até esse ponto aqui, ó. Que é XI menos 1. Tá bom? XI menos 1. Vou colocar XI aqui e XI menos 1. Então, vamos lá. E a altura? A altura dessa casca é quanto? É a imagem da função, é f de x e barra do ponto médio, tá? Essa altura daqui para cá, ó, é f de x e barra. F de x e barra. Tudo bem? Então, o volume desse iésimo invólucro cilíndrico, dessa caixa cilíndrica, vai ser o volume do cilindro maior. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base dele, como é circular, então vai ser πr². Vai ficar π vezes o raio do maior, que é xi ao quadrado, vezes a altura, que é f de x e barra. Menos o volume do menor, a área da base vezes a altura. Só que o raio da base do menor é esse. Vai ficar π vezes xi menos 1 ao quadrado, vezes f de x e barra. Tá? Dá para pôr em evidência πf de x e barra. Então, o volume desse iésimo vai ser π vezes f de x e barra vezes xi ao quadrado menos xi menos 1 ao quadrado. Tá claro? Só que isso aqui é o quadrado, é uma diferença de quadrados. Diferença de quadrados a gente pode escrever como produto da soma pela diferença de dois termos. Tá? Então, isso aqui é π f de x e barra vezes xi mais xi menos 1 vezes xi menos xi menos 1. Né? A mais b vezes a menos b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Certo? Produto notável. Só que, quem que é xi menos xi menos 1? É o tamanho desse subintervalo, que é ΔX. Certo? É ΔX. E quem é xi mais xi menos 1? Bom, se xi barra é a média dos dois pontos, eu posso dizer que xi mais xi menos 1 é o dobro de x e barra. Concorda? Passando 2 multiplicando. Então, isso aqui é 2x e barra. Então, reescrevendo, o volume do iésimo invólucro vai ser 2π
x e barra vezes f de x e barra delta x. Esse vai ser o volume da iésima casca. Só que eu quero somar o volume de todas as cascas. Então, o volume do sólido vai ser aproximadamente o somatório, quando I varia de 1 até N, do volume de todas as cascas. 2π x e barra f de x e barra delta x. E aí, para a gente melhorar essa aproximação, a gente passa o limite, né? Então, o volume do sólido, para economizar escrita, o volume do sólido vai ser definido como limite, quando n tende a mais infinito, desse somatório. Ou seja, o volume do sólido vai ser a integral, no intervalo de A até B, de 2π vezes x vezes f de x dx. Então, é assim que a gente vai calcular o volume desse sólido pelo método das caixas cilíndricas. Tudo bem? Ficou claro? Diga. Porque o xi barra, como esse xi barra vai ser o ponto médio de cada subintervalo, quando eu fizer o subintervalo, a quantidade de subintervalo aumentar, então esse x barra vai ser o x variando no intervalo AB. Tá? Então esse x barra se transforma no x, f de x barra se transforma em f de x, delta x se transforma em dx. E 2π é constante. Tá bom? E o somatório se transforma na integral. Alguma dúvida? Não? Então, é assim que a gente vai tentar calcular. Para vocês lembrarem dessa expressão aí, gente, de maneira mais simples. Oi. Sim. Não entendi como é? Certo. Não, ele tem o raio do maior é xi e o raio do menor é xi menos 1. Então, daqui até aqui é xi e daqui até aqui é xi menos 1. Por isso que eu fui daqui para cá e daqui para cá. Mas olhando para a origem, né? Daqui até aqui é xi e daqui até aqui, esse ponto aqui, é xi menos 1. Tá bom? Para vocês lembrarem dessa expressão, vocês podem usar essa ideia aqui, ó, uma maneira lúdica, digamos assim, de vocês entenderem essa expressão. Você toma um x qualquer aqui, ó, no invólucro, toma um x qualquer e imagina efetuando um corte nele e esticando ele. Vai ficar tipo esse paralelepípedo aqui bem fininho. A largura dele vai ser ΔX, a altura dele vai ser a imagem da função no ponto x, tá? Então é f de x. E se eu tomar um ponto x genérico qualquer, da origem até x, quando eu abrir ele, a base desse paralelepípedo aqui, esse comprimento da base, vai ser 2πr, que é o comprimento dessa circunferência aqui intermediária. Então, o volume dele vai ser 2πx vezes f de x vezes ΔX, que é assim que a gente calcula o volume de um paralelepípedo, né? Multiplica as três dimensões, comprimento, largura e altura. Então, 2πx f de x ΔX, que vai se transformar em dx na integral. Aqui é uma maneira interessante de você lembrar essa expressão. Alguma dúvida? Não? Vamos fazer um exemplo. Olha só, determine o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y dessa região. Vou colocar aqui essa região. Com todos os pares ordenados x e y, que pertencem ao plano R2, plano cartesiano, com x variando entre 1 e 3 e y variando entre 0 e a reta 2x mais 1. Tá? Essa é uma maneira de vir, de aparecer, de expressar regiões. Tá bom? Todos os pares ordenados x e y do plano R2,
com x variando de 1 a 3, então o x vai variar daqui, ó, de 1 até 3, e o y vai variar de 0 até a reta 2x mais 1, certo? Então eu tenho que ver onde é que vai estar a reta 2x mais 1. Bom, já que o que nos interessa é esse intervalo de 1 até 3, então, quando x é 1, 2x mais 1 vai ser quanto? Vai ser 3. Então vai passar aqui. E quando x é 3, vai ser 7. Então vai passar aqui. Então a reta é essa. Certo? Então eu tenho que olhar para a região com x variando nesse intervalo e o y variando de 0 até a reta. Então a região é essa. Aí eu vou girar essa região em torno do eixo y. Tá? Vou gerar um sólido assim, ó. Aqui dentro é vazio. Certo? Deixa eu ver se aqui aparece melhor. Olha só, no slide. Ali dentro é vazio. Tá? Eu quero o volume desse sólido. Observa que daria muito trabalho a gente tentar calcular o volume desse sólido pelo fatiamento. Apesar de que nós conseguiríamos isolar o x em função de y facilmente. Só que eu teria que integrar daqui para cá porque eu tenho um formato de sólido e depois daqui para cá porque eu tenho outro formato. Certo? Então, é melhor a gente fazer pelos invólucros cilíndricos, tá? Bom, então o que a gente vai fazer? O volume vai ser a integral. Qual é o intervalo que a gente está trabalhando? De 1 a 3. Cuidado, o x varia de 1 a 3, ó, daqui até aqui. Então, de 1 a 3, de 2πx vezes f de x. Porque o que a gente tem que olhar, que vocês têm que ter cuidado, é olhar para o retângulo aqui, ó. O que vai acontecer com esse retângulo quando ele girar? Tá? Então, esse retângulo vai gerar uma cascazinha aqui, assim, ó. Tá? Então, é esse retângulozinho que a gente tem que olhar. O que ele vai fazer quando ele girar. Tá claro? Tá bom? Então, se eu tomar um x genérico aqui, eu tenho que olhar o f de x, que é a altura desse retângulo. Só que esse f de x é 2x mais 1. É essa função aqui. Então é direto essa. 2πx, f de x, que é 2x mais 1, só não pode esquecer do parêntese, dx. Pronto. É só calcular essa integral para calcular o volume desse sólido. Tá bom? Então esse volume vai ser 2π é constante, integral de 1 a 3, de 2x ao quadrado, mais x dx. Tá? Então esse volume é 2π vezes... Primitiva de 2x ao quadrado é 2x ao cubo sobre 3. Primitiva de x é x ao quadrado sobre 2, variando de 1 a 3. Tá? Então, esse volume vai ser 2π vezes. Vamos lá, no 3, fica 3 ao cubo, dá 27. Só que 27 por 3 dá 9. 9 vezes 2 dá 18. Mais 3 ao quadrado dá 9 sobre 2. Menos, no 1, vai ficar 2/3 mais meio. Tá? Então, esse volume aqui vai ser 2π vezes. Observa que 9 sobre 2 menos 1 sobre 2, 9 menos 1 dá 8. 8 sobre 2 dá 4. Então, isso aqui vai ficar 18 mais 4 menos 2/3. 18 mais 4 dá 22. Então, dá 2π vezes 22 menos 2/3. Tirando o mínimo, 3 vezes 22 dá 66. 66 menos 2 dá 64. Então, o volume é 2π
vezes 64 sobre 3. E 64 vezes 2 dá 128. Então, é 128 π sobre 3. Este é o volume desse sólido. Deixa eu só confirmar se as contas estão corretas. Tá, 128 π sobre 3. Ok? Alguma dúvida? Não? 17. Olha só, para essa outra questão aqui, a ideia é totalmente análoga a essa. Porque a região está aqui. Quando eu pegar o retângulo aqui, ó, vou ter ele correspondente a um ponto X, e a altura vai ser a imagem do ponto X por essa função. Então, vai ser essa função. Então, o volume desse sólido aí fica assim, ó. Vou só armar a conta. O volume desse sólido vai ser a integral. O x está variando de 0 a 2, de 2πx, vezes a função, que é 2x ao quadrado, menos x ao cubo dx. Aí você tem que calcular só essa integralzinha aí. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Agora, essa daqui já é diferente. Essa região, só para a gente fechar. Essa região já é diferente, porque a região em questão é essa. Ó, olha, o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y, do conjunto de pares x e y, tais que... Deixa eu só anotar aqui. X ao quadrado, menor ou igual que y, menor ou igual a 4, e x é positivo, maior ou igual que 0. Tá? Então, a região em questão é essa aqui, ó. O y é maior que x ao quadrado. X ao quadrado está aqui, ó, é a parábola. Tem que olhar só para x maior que 0. Então está aqui, ó. Esse é x ao quadrado. Tá? E o y tem que ser menor ou igual que 4. Y igual a 4 é aqui, ó. Então, eu tenho que olhar para o y maior que x ao quadrado e menor que 4. Então, a região em questão é essa. Certo? Vou girar ela em torno do eixo x. Desculpa, em torno do eixo y. Professor, essa daqui dá para fazer pelo fatiamento. Com certeza. Só que eu quero que vocês tentem fazer pelas cascas cilíndricas. Tá? E aí, para você fazer essa pelas cascas cilíndricas, você tem que olhar, meus queridos e queridas, para cá. Ó. Você não pode dizer que esse volume vai ser integral. Aqui é 0. Aqui é quanto? Se aqui é 4 e a função, essa função aqui, ó, é x ao quadrado, então aqui tem que ser 2. Certo? Então, de 0 a 2, de 2πx vezes x ao quadrado dx. Você não pode dizer que é isso. Que está errado. Lembra que aqui, ó, você tem que olhar, é 2πx vezes f de x. Você tem que saber qual é a altura do retângulo. E se você disser que a altura do retângulo é x ao quadrado, você vai estar olhando para esse retângulozinho aqui, ó. Mas não é esse retângulo que vai nos interessar. O retângulo que nos interessa é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Então, é esse o retângulozinho que vai girar aqui, ó. Que vai girar e vai nos interessar. Tá claro? A questão é, qual é a altura deste retângulozinho aqui? É isso que vocês vão tentar descobrir. Dica, aqui é x, aqui é 4 e aqui é a função x ao quadrado. Vocês tentam encontrar essa alturazinha, aí essa altura você substitui aqui e calcula a integral. Tudo bem? Alguma dúvida? Na próxima aula a gente continua, tá, gente? Estudem e até segunda-feira.